ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Com mudanças, Câmara de São José dos Campos aprova a lei que restringe funcionamento de adegas. Tribunal de Contas do Estado anula licitação do transporte público em São José dos Campos. Caraguatatuba cancela a queima de fogos e shows, mas mantém comércio aberto durante verão. Gilmar e Toffoli votam para permitir a reeleição de Alcolumbre e Maia. Bolsonaro pede que população economize energia elétrica. Essas e mais notícias agora, no Abre Aspas. Tá. Sexta-feira, 4 de dezembro, finalmente chegou a tão esperada sexta-feira. O tempo parece que está ótimo. Eu sou Glauco Turzi e comigo Douglas Cruz. Parece que a sexta-feira vai ser maravilhosa, não é, Douglas? Exatamente, Glauco. Primeira sexta-feira de dezembro, estamos entrando oficialmente aí no fim do ano, né? Para mais uma edição de Abre Aspas hoje, contamos, obviamente, com a participação de todos vocês, seja através das diversas mídias sociais da SP-Rio+, Facebook, YouTube, Instagram, o nosso WhatsApp que você está vendo aí na tela, o 12992400771, pelo Facebook do nosso parceiro Jornal Vale e também para o pessoal que está assistindo o jornal aí na Fink TV, canal 25525, essas e todas as outras matérias aqui sobre a região metropolitana do Vale do Paraíba e do Brasil estão atualizadas no portal sprioMais.com.br. Vamos para mais uma edição, Glauco? Não tem a menor dúvida, Douglas. E outra coisa, além disso tudo que o Douglas falou, que você também já conhece, hoje o Abre Aspas conta com uma participação especial. Os senhores podem notar logo atrás destes apresentadores que temos a presença da corda da manutenção aqui no prédio. Independente de qualquer coisa, fazer ao vivo é assim, não é, Douglas? Exatamente. Então, vocês vão ter a presença oscilante desta corda aqui. É possível até que tenhamos, durante o jornal, durante essa edição, ainda uma surpresa aqui de uma participação especial desses bravos senhores que fazem a manutenção aqui do prédio, né, Douglas? Exatamente, muito bacana o pessoal da limpeza aqui do nosso prédio, o Pátio das Américas, o pessoal fazendo a manutenção, limpeza das janelas, e a gente já está acostumado com isso, vocês aí de casa também, talvez estejam aí, sejam abrilhantados com uma presença ilustre aqui no Abre Aspas dessa sexta-feira. Pois é, e começamos com notícia da Câmara de São José dos Campos. A Câmara de Vereadores daqui de São José aprovou ontem, com apenas 2 votos contrários, o projeto do prefeito Felício Ramute, que restringe o funcionamento de adegas no município. Segundo Felício, a medida visa combater os fluxos. O texto original previa que os estabelecimentos pudessem funcionar apenas das 8 às 20 horas. O plenário aprovou a emenda do vereador Robertinho da Padaria, que modificou o horário das 8 às 22 horas. Outras 2 emendas aprovadas, de autoria do vereador Sérgio Camargo, retiraram do texto a previsão de proibir que as adegas fizessem vendas no sistema drive-thru. O projeto aprovado prevê multa de R$ 5.000 de forma imediata para quem descumprir as regras e autua com o mesmo rigor mercados ou mercearias que vendam bebidas alcoólicas a menos de 100 metros dos ditos fluxos. Pois é, Glauco, projeto aprovado na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos, agora o projeto vai à sanção do prefeito, que deve acontecer ainda nessa sexta-feira ou na próxima semana já. O que dizem os vereadores? Vereadores da base de oposição, os vereadores do PT, lá na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos, criticaram a aprovação do projeto. O vereador Wagner Balheiro, que concorreu à Prefeitura de São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores, disse que este projeto vai aumentar o número de festas clandestinas e que não resolve o problema
problema dos fluxos na cidade. Vereadores da base governista. O vereador do PSDB, Lino Bispo, disse esperar que esse projeto venha, junto com as outras medidas da prefeitura, resolver os problemas dos fluxos na cidade. Enfim, aprovado o projeto, gostando ou não, agora esta lei vai entrar em vigor e cabe a todos nós respeitarmos a lei. Vale frisar que já está previsto nos próximos dias que a Associação dos Supermercados no Estado de São Paulo entre aí com uma representação visando dialogar com a Prefeitura de São José dos Campos, visto que essa associação considera que esse projeto fere termos aí constitucionais com relação aos supermercados. Pois é, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos enviou ontem ofício à Secretaria de Saúde solicitando a abertura do comércio aos domingos de dezembro. No ofício, a associação justifica que tem seguido rigorosamente as medidas de segurança sanitárias determinadas pela Prefeitura e pelo governo estadual, reforçando a importância do período para a categoria que conta com essas últimas semanas do ano que antecedem o Natal para minimizar os prejuízos causados pelo período em que ficaram fechados. Para a associação, a liberação do comércio aos domingos pode ajudar a diluir a concentração de pessoas nas lojas e centros comerciais, já que o consumidor teria mais oportunidades de ir às compras. No ofício, a ACI argumenta ainda que as regras sanitárias estão sendo seguidas e sabemos que não é o comércio que tem elevado os indicadores de infestação da Covid-19, mas sim as aglomerações causadas pelos chamados fluxos. Pois é, Glauco, esse ofício encaminhado pela ACI ao secretário de Saúde, senhor Danilo Stanzani Júnior, aqui de São José dos Campos, visa atender os centros de compras populares, né? Como, por exemplo, o calçadão da Rua 7, o comércio aí do centro da cidade, aqueles camelódromos que a gente tem, assim como também os centros populares dos bairros, como no Jardim Satélite, etc., e também as lojas instaladas dentro dos shoppings. Vale frisar, Glauco, que o pessoal já está comentando aqui na nossa transmissão no Facebook. Temos aqui o Anice Meri, Valderi Teixeira, Eugênia Minicucci, Ana Souza, Douglas Xavier mandando aqui bom dia pra gente, que vocês estavam acompanhando aqui, já tivemos a primeira participação ilustre hoje aqui na nossa janela do Abre Aspas. Continuem interagindo aqui conosco, a gente sempre gosta muito de ter a participação de todos vocês. E mais uma cidade do litoral norte cancelou a programação da temporada de verão este ano. Ontem, a informação foi confirmada pela Prefeitura de Caraguatatuba. A cidade seguiu São Sebastião e cancelou as festividades como forma de evitar a disseminação da Covid-19. Em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Júnior anunciou medidas como solicitar um reforço ao governo estadual para a fiscalização das medidas de segurança durante a temporada. No total, serão 220 policiais militares atuando na cidade durante a Operação Verão. Em conjunto com essas medidas, a Prefeitura cancelou os tradicionais shows de verão, que geralmente movimentam a atividade turística na cidade, e também confirmou que Caraguá não terá a queima de fogos no feriado de Réveillon. Porém, Aguilar disse que o comércio não seguirá a determinação do governo estadual de retorno para a fase amarela do Plano São Paulo. Glauco, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, do MDB, disse ainda que a cidade de Caraguatatuba tem números diferentes com relação ao Covid da capital paulista e está apresentando estes números ao Ministério Público para encontrar uma solução que não prejudique o comércio da cidade na grande temporada, que é a temporada onde o comércio acaba lucrando mais em Caraguatatuba. Vale frisar também que o prefeito Aguilar Júnior disse que todo e qualquer evento em que as pessoas tiverem que ficar em pé serão cancelados na cidade. Então, obviamente, isso já reflete também aí no Réveillon da cidade. Pois é, e o Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou ontem a determinação do Tribunal de Contas do Estado de anular a concorrência
do transporte público de São José dos Campos. O TCE determinou a anulação sob argumento de que existe a necessidade da realização de uma nova audiência pública para discutir a licitação. Os representantes do Sindicato dos Condutores solicitaram a suspensão da concorrência, alegando que a realização de audiências públicas limitadas por causa da pandemia, a violação do princípio de publicidade do edital, não são legais. A Prefeitura de São José dos Campos já marcou nova audiência para a próxima segunda-feira. Na reunião, será apresentado o projeto de lei que prevê a prorrogação do contrato com as empresas que operam o transporte público até outubro de 2022. O contrato atual tem validade até fevereiro de 2021. Sobre a determinação de anulação feita pelo TCE, a Prefeitura informou que aguarda a publicação da decisão para verificar as providências que deverão ser tomadas. Já sobre a prorrogação do contrato, a Prefeitura informou que, por recomendação da Justiça, os atuais contratos podem ser prorrogados até a conclusão do processo licitatório, atualmente em fase final de análise pelo TCE. Pois é, Glauco. Ontem a gente teve uma edição boa onde nós falamos de acordos sendo feitos tanto pelo poder público quanto pelas instituições privadas. Agora a gente começa aqui a edição de sexta-feira falando na falta de acordo. O Tribunal de Contas do Estado está apresentando diversos problemas aí apontados, né, nesse processo licitatório da Prefeitura de São José dos Campos, e esse processo aí de conclusão da nova licitação do transporte público que estava previsto aí para fevereiro do ano que vem, pelo jeito, vai se estender aí por mais anos pela frente. Enquanto isso, nós todos que reclamamos em muitos momentos do transporte público da cidade, nada vai mudar até que essa nova licitação saia. Somente ressaltando que essa nova licitação tem como ponto forte o projeto da linha verde, o veículo leve sobre pneus, esses vagões, esse novo modal de transporte que está previsto aí para ser entregue até 2022, que deve revolucionar, segundo a Prefeitura, o transporte público na cidade. Enquanto isso, essa nova licitação do transporte público está barrada e não tem previsão para ser concluída. O que nos resta é acompanhar mais esta novela. A Prefeitura de Jacareí irá lançar um conjunto de obras para revitalizar a região central da cidade em 2021. O projeto do Executivo tem custo de aproximadamente 4,2 milhões de reais. De acordo com a Secretaria de Governo, a expectativa é de que as efetivas obras do projeto, batizado de Renova Centro, tenham início a partir de março. O conjunto de intervenções deve incluir a realização de ciclovias, acessibilidade de calçadas, além de obras de revitalização na Praça Conde Fronten e no Pátio dos Trilhos. A empresa responsável pelo projeto executivo é a Incorplan Engenharia. Segundo o portal da Transparência, a previsão inicial de término das obras é para novembro de 2021. Notícia muito bacana aí para Jacareí. Várias cidades aqui da região já estão movimentando essas obras nos centros das cidades, né? São José dos Campos recentemente fez algumas obras aí de modernização aqui do centro, agora Jacareí. Muito bacana a gente ver que as cidades acabam tendo aí novos centros de comércio, como por exemplo shoppings, etc., mas não esquecem dos antigos centros das cidades aqui, que são regiões históricas do nosso Vale do Paraíba. Não tem a menor dúvida, isso daí é um projeto reeditado também pela Prefeitura de Jacareí. Reeditado eu digo porque há alguns anos atrás isso foi moda, tanto na cidade de São Paulo quanto no estado de São Paulo. Valor enorme disso daí é realmente a revitalização desses centros que, obviamente, estão defasados com relação às cidades modernas e tudo mais. Mas é claro que com um pouco de boa vontade, algum dinheiro e pessoas competentes para fazer isso, fica preservado uma situação e uma imagem histórica das nossas cidades que é imprescindível. Então, nós esperamos e todos os melhores votos à cidade de Jacareí, assim como tantas outras cidades do Vale do Paraíba, riquíssimo historicamente, que já tentaram. Desejamos aí
muito boa sorte a Jacareí, lembrando que isso não é simplesmente dar uma maquiada no centro e preservar uma coisa ou outra. Isso tem um cunho histórico, um cunho de relevância imensa à cultura, tanto da cidade quanto do Vale do Paraíba. De parabéns, Jacareí, e esperamos que isso siga também aqui por todo o nosso querido Vale do Paraíba. Parabéns. E ontem a região metropolitana do Vale do Paraíba atingiu 2 marcas negativas com relação à Covid-19. Mais de 61 mil diagnósticos positivos em 1.504 mortes. Mesmo sem os dados de todos os 39 municípios, a região totalizou 61.286 casos confirmados, com mais 11.742 suspeitos e 26 mortes em investigação. Dezembro tem registrado aumento no número de casos, mortes e internações. A média diária de novos casos passou de 238 para 342. As internações subiram 14,5% em dezembro, na comparação com o mês anterior, com quase 200 pessoas hospitalizadas em 3 dias. A taxa de ocupação de leitos de UTI na região subiu de 39,2% no final de outubro para 54,3% nesta quinta-feira. De acordo isso tudo com a Fundação SEAD. Sério isso, né, Douglas? Glauco, vale frisar que as 3 principais cidades da região têm números grandes ainda de casos, como, por exemplo, São José dos Campos. A maior cidade da região e a cidade com mais casos de coronavírus tem 21.541 casos confirmados e 498 mortes desde o começo da pandemia. Atualmente, a cidade tem cerca de 1.180 casos ativos, ou seja, pessoas que estão com a doença na cidade agora ainda contaminadas. A segunda maior cidade da região, Taubaté, deixa eu pegar o número aqui, tem cerca de 8.667 casos confirmados, sendo que desses, infelizmente, 170 morreram. Jacareí, a terceira maior cidade da região, tem 4.456 casos confirmados com 175 óbitos. São os números do coronavírus que, infelizmente, ainda essa doença, essa pandemia ainda não acabou, está tendo aí tendência de crescimento novamente na nossa região. Então, nesta fase de fim de ano, não podemos descuidar, né, Glauco? Tem a menor dúvida. Seríssimo isso, não podemos nos descuidar. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Convidamos você a ressignificar pequenas coisas da vida, as mais simples, as que realmente importam, mesmo que de forma diferente. Desejamos que possam acontecer. Sorrisos carregados de afeto, carinhos confirmados pelo olhar, novas declarações de amor, encontros inesquecíveis, abraços para sempre, esperança por tempos melhores. Aproveite o novo, ele gosta de você. Estamos vivendo um aumento de casos de coronavírus. E mesmo que todos nós preferíssemos não ver isso acontecer de novo, os números mostram que é preciso termos ainda mais cuidado. Por isso, pedimos a você que não feche os olhos para os milhares de joseenses. Não feche os olhos para quem está aí, bem ao seu lado, e para os riscos do coronavírus. A pandemia não acabou. Continue protegendo vidas. Prefeitura de São José dos Campos. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter.
A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Carinhos confirmados pelo olhar. Novas declarações de amor. Encontros inesquecíveis. Abraços para sempre. Esperança por tempos melhores. Aproveite o novo. Ele gosta de você. Estamos vivendo um aumento de casos de coronavírus. E mesmo que todos nós preferíssemos não ver isso acontecer de novo, os números mostram que é preciso termos ainda mais cuidado. Por isso, pedimos a você que não feche os olhos para os milhares de joseenses. Não feche os olhos para quem está aí, bem ao seu lado, e para os riscos do coronavírus. A pandemia não acabou. Continue protegendo vidas. Prefeitura de São José dos Campos. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. A cada passo que damos, aprendemos que ser parte é muito mais que pertencer. Sabemos que ser parte é se preocupar com as pessoas e deixar um legado para o mundo. Seja parte. Inscreva-se. Vestibular Univap. Estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira. Em julgamento com previsão de durar uma semana, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal votaram na madrugada desta sexta-feira para permitir uma eventual reeleição dos atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na prática, o voto dos dois ministros abre caminho para que Maia e Alcolumbre concorram à reeleição em fevereiro de 2021, quando está marcada aí a eleição da cúpula do Congresso. Maia nega ser candidato a disputar mais 2 anos à frente da casa. Terceiro ministro a votar em plena madrugada, Nunes Marques votou contra uma eventual candidatura de Maia e Alcolumbre à reeleição. Mais uma novela que nós teremos que seguir de perto, né, Douglas? Exatamente, Glauco. Impressionante como todo o processo de eleição da Câmara dos Deputados ou do Senado aqui do nosso país, a gente tem batalhas judiciais. Por que os nossos diletos senadores e deputados não mudam, obviamente, a Constituição para resolver isso? Porque eles não querem, isso é muito óbvio, Glauco. Somente uma atualização aqui deste processo de votação lá no STF que está em andamento até quando a gente entrou para a edição do jornal de hoje, estavam 2 votos a 1. Agora já está 4 votos favoráveis. Além aí de Gilmar Mendes, deixa eu pegar o nome dos outros ministros também, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes também seguiram aí, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, e agora já está 4 a 1 no STF para a continuidade do processo aí de reeleição de Rodrigo Maia e também de Davi Alcolumbre. Pois é, no Brasil segue a completa desconexão do nosso governo, do Executivo, passando por Câmara, por Congresso todo, com a atual realidade do nosso país. É triste, muito triste, envolvendo inclusive o Supremo Tribunal Federal, que no meio de tanta coisa grave e triste acontecendo, que a única coisa que pauta o nosso Congresso, o nosso Senado e tudo mais, é quem vai ser, se pode ser reeleito, depois de um ano em que
literalmente eles não fizeram a lição de casa, tiveram um nível de produtividade para o país pífio em termos de atuação frente a tanta desgraça que aconteceu nesse país. Juntando com a pandemia, tanta gente que perdeu seu negócio, tanta gente que teve uma seríssima redução nos seus ganhos, e o nosso Senado, e o nosso Congresso, e o nosso governo mostrando uma vez mais a total desconexão com a grande parte da sociedade brasileira, fazem uma coisa só que é do jeito deles, uma política de casa própria. O país não esquecerá dos senhores. Tudo o que está acontecendo é gravíssimo. Um ponto a ser só lembrado: o nível de abstenção, brancos e nulos, que teve na última eleição morna municipais, as eleições municipais aqui no Brasil, não se justificam não, como muitos querem, do governo, que foi em função da pandemia. Ela deu um recado claro que, infelizmente, boa parte do eleitor brasileiro está desesperançado com uma estrutura arcaica, corrupta e que não funciona, passando pelo pior momento de total desconexão com a realidade da grande maioria dos brasileiros. Isso, para dizer o mínimo, é triste, muito, muito triste. Porém, o eleitor não vai esquecer, esperamos todos. O presidente Jair Bolsonaro pediu na live semanal de ontem que a população, pasme, economize energia elétrica, devido ao baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país. Como exemplo para reduzir o consumo, ele pediu banhos mais rápidos. A declaração foi feita na semana em que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, na conta de luz. A mudança representa custo extra de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. As bandeiras tarifárias servem para sinalizar a melhora ou piora das condições de abastecimento de energia elétrica no país. Elas são acionadas quando o nível dos tais reservatórios das hidrelétricas está baixo. Glauco, vale ressaltar aí qual que é a desculpa da vez. Porque assim, a gente está falando de um país que tem índices grandes de produção de energia elétrica, em alguns casos acaba até exportando energia elétrica para os nossos vizinhos. Várias vezes a gente já viu essa bandeira tarifária subir e cada vez é uma justificativa. Desta vez, a justificativa aí do governo federal é que os níveis das hidrelétricas estão baixos, porque as chuvas aí pós-inverno ainda não acarretaram grandes acúmulos de água. Mas enfim, vale frisar, esta é a desculpa da vez, a desculpa da pandemia não foi usada. Então vamos, obviamente, nos atentar a quais desculpas os nossos governantes dão para os problemas. E Glauco, o pessoal comentando aqui na nossa transmissão, por exemplo, o Valderi Teixeira comentando, estão rasgando a Constituição. Por que ele está falando isso aí sobre a eleição na Câmara dos Deputados e do Senado? A eleição do presidente da Câmara dos Deputados é feita aí num processo interno, ou seja, os deputados eleitos votam de 2 em 2 anos quem será o novo aí presidente da casa. O presidente da casa tem funções importantíssimas, como colocar pautas em votação, retirar pautas em votação, e na Constituição está previsto que não pode acontecer a reeleição. Portanto, a cada 2 anos deveria ter um novo presidente. Porém, a Constituição tem alguns errinhos, errinhos não, erros é uma parte aqui já do Douglas, né? Tem alguns trechos que não estão especificados corretamente o que pode e o que não pode acontecer, deixando meio dúbio a mensagem e, neste caso, agora o STF está definindo o que pode e o que não pode. E, neste momento, o STF está definindo que pode acontecer a reeleição. Repetindo, e concordo com tudo que você falou, com total desconexão e com total falta de respeito ao cidadão e eleitor brasileiro. Isto um dia será cobrado, não tenha a menor dúvida. E eu gostei muito do seu ainda com relação aqui à energia elétrica. Um pedido justo do senhor presidente de que economizemos. Fazemos um pedido também para que exista um planejamento, para que haja uma adequação
de produção de energia elétrica, sem esse negócio, como disse muito bem o Douglas, ainda não foi culpada a pandemia, mas não tem a menor dúvida que em breve eles vão falar que também, em função da pandemia, aconteceu tudo isso. A grande verdade é que o investimento é pequeno, existe, mas é pequeno frente às necessidades do país. País esse que, além de iluminar a casa de todos nós, depende dessa energia para crescer. A nossa indústria precisa disso e já está no limite. Porém, os investimentos de verdade, principalmente em tecnologia, num país rico, além da água, com ventos e tudo mais, a tecnologia ainda é pífia, mal utilizada, extremamente explorada e funciona pequenamente para nós. Uma pena, mas a culpa, claro, é da chuva ou, nesse caso, é da pandemia. O governo brasileiro nunca é responsável por nada que dê errado. É lindo isso daí. E Glauco, eu vou fazer uma piada aqui de péssimo gosto, mas que com certeza quem vai pagar a conta aí, todos nós, bandeira 2, tarifa vermelha, com certeza vai entender. Será que o São Pedro pegou coronavírus? Perfeito. Fica aí o nosso questionamento, né? Perfeito, não tem a menor dúvida. Não foi de mau gosto não, Douglas, foi muito bem colocado. Aqui no Brasil tudo é possível, vamos ver. O governo federal deve enviar ainda neste mês mensagens de celular a 2.600.000 pessoas que, olhem só que beleza, receberam o auxílio emergencial sem ter direito ao benefício. Pois é, o objetivo é pedir que esses beneficiários cumpram os trâmites para devolver o dinheiro aos cofres públicos. O Ministério da Cidadania, gestor do auxílio, estima que o governo poderia reaver 1,57 bilhão de reais se cada um desses beneficiários acionados devolvesse ao menos, olha, essa palavra é ótima, ao menos uma parcela de R$600. O Ministério da Economia confirmou que as mensagens serão enviadas a partir do próximo fim de semana, porque a pasta ainda aguarda a lista de contatos telefônicos. Os envios devem custar R$162 mil ao governo. Quem recebe o benefício indevidamente, sem se enquadrar nos critérios do governo, pode responder, preste atenção também, criminalmente pela infração. Em maio, o governo federal lançou um site para facilitar a devolução do auxílio. Devolução auxílio emergencial cidadania.gov.br. Vou repetir aqui, tudo junto sempre, né? Devolução auxílio emergencial.cidadania.gov.br. Pelo lado da população, muito triste a gente também ter que ler essa notícia, não é, Douglas? Exatamente, Glauco. Cerca de 2 milhões de pessoas e 600 mil que receberam esse auxílio indevidamente. Vale frisar que sim, destas pessoas, muitos nem sabiam aí que receberam porque caíram em golpes, ou seja, as pessoas com más intenções pegavam o CPF das pessoas, cadastravam no auxílio emergencial e recebiam elas mesmas, ou seja, muitas pessoas aí nem sabem que têm direito a esse auxílio e acabaram recebendo, e essas pessoas eu tenho certeza que irão entrar na justiça ou devolver o auxílio emergencial. Agora vale frisar que muitas destas pessoas que receberam indevidamente fizeram o pedido do auxílio. Portanto, vai ser aquela famosa mensagem, a cobrança chegando via SMS. Pois é, e é uma outra novela aqui também que vai se estender por muito tempo. Resta aí o caráter de cada um. Isso é que é o importante. O sistema de pagamento instantâneo Pix atingiu a marca das 100 milhões de chaves, conforme informação do Banco Central. A chave, previamente cadastrada em banco ou outra instituição financeira, permite identificar a conta para receber pagamentos e transferências. A chave pode ser os números do CPF ou do CNPJ, e-mail, número de celular ou chave aleatória, que é a sequência alfanumérica utilizada por usuários que não queiram vincular seus dados pessoais às suas informações de conta. O Pix é gratuito para pessoas físicas nas operações de transferência e de compra.
Cada conta de pessoa física pode ter até 5 chaves vinculadas. Pois é, Glauco, o famoso Pix, que foi lançado lá em fevereiro, começou a entrar em funcionamento em novembro e agora já está em pleno funcionamento em dezembro, apresentou grandes instabilidades nas primeiras semanas, né, que a chave entrou em funcionamento, e agora, segundo o Banco Central, já está normalizado, ou seja, transferências em até 10 segundos e no máximo 30 minutos aí para transferências suspeitas, sendo elas aprovadas ou negadas, você tem a resposta dentro de 30 minutos. Vale frisar que o Banco Central permite que os bancos cobrem a partir de 30 transações feitas em um mês. Portanto, o Pix é gratuito até 30 transações realizadas no mês. Então vamos continuar noticiando e acompanhando de perto esta nova modalidade de transferência bancária feita pelo Banco Central. Pois é, Douglas, eu vou pedir uma parte aqui, porque nós estamos hoje com uma série de efeitos especiais. Exatamente. Aqui no estúdio, ao qual, como vocês sabem, estamos ao vivo e o processo de manutenção aqui, apesar de já ter sido solicitado um tempo, ele continua. Então, esses sons todos que vocês estão ouvindo aqui é em função da manutenção do prédio ao qual nós pedimos desculpas, né? Exatamente. Pois é, e a Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que criou o Programa Habitacional Casa Verde e Amarela. Esse programa substitui o Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar de medida provisória, o texto entrou em vigor assim que publicado no Diário Oficial da União. O foco são as famílias com renda média mensal de até R$ 7.000, mas haverá incentivos maiores para as regiões Norte e Nordeste. A menor taxa do Minha Casa Minha Vida era de 5% para os beneficiários com renda até R$ 2.600 mensais. Pela proposta, os juros passam a variar de 4,25% a 8,16%, dependendo aí da faixa de renda, da região do país e se o beneficiário é cotista do FGTS. Glauco, vale frisar que isso é uma tradição, né? Entra governo, sai governo, o nome do programa acaba mudando. Nós já tínhamos outro nome para esse programa no governo Fernando Henrique Cardoso, nos governos do PT, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ele foi mudado para Minha Casa Minha Vida e agora no governo atual de Jair Bolsonaro, mudando para Casa Verde e Amarela. Vale frisar, Glauco, que esse programa tem diferentes grupos aí de atuação. Por exemplo, o grupo 1, grupo de famílias com rendas mensais mais baixas, que vão até no máximo R$ 2.000 mensais, tem juros menores, ou seja, quem recebe menos também paga menos. E vai até aí esse limite, esse teto que você falou aí, de R$ 7.000 mensais. Portanto, você que participa do Minha Casa Minha Vida ou que está tentando entrar agora no Casa Verde e Amarela, fique atento aqui no portal SPRio Mais para acompanhar detalhes, juros, etc. desses programas habitacionais que são muito importantes. Pois é, vamos ver o que dá mais um. Rápido intervalo e finalmente, na sexta-feira, chegou o terceiro bloco. Tem o tempo para o final de semana, esporte com Pedro Bavuso e uma notícia de superação que você vai achar com certeza muito interessante. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Queria dar só um pulinho, meu coração que vive a pular, bem que podia me ensinar, mesmo sem sair do lugar, ele pula e me faz voar. Quando os dias em fila sem fim pularam por cima de mim, eu tive a sensação que tava grudada no chão. Eu só queria ficar bem mais leve e perceber que a espera foi breve, furar o tempo e o espaço e pular pro seu abraço. Natal presente no coração. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã.
magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país, integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Pois é, sexta-feira já é normalmente movimentada, pelo menos de ideias, né? Hoje um dia movimentado aqui no estúdio e, Douglas, parece que está movimentado aí também nos nossos comentários, né? Exatamente, o pessoal comentando, participando do jornal conosco, como a gente sempre pede, né? O Flávio Bianchi mandando aqui bom dia, senhores da comunicação, bom dia. Valéria Souza falando aqui sobre responsabilidades com a pandemia. Ivonete Souza, nossa patrocinadora de camisas daqui da Growing de São José dos Campos, mandando bom dia pra gente e cobrando melhorias no transporte público de São José. Zélia Faria, Moacir Galvão comentando do aumento das contas de luz, realmente muito complicado. Temos mais comentários aqui, eu vou só trocar a transmissão para a gente continuar acompanhando, só um segundo. Ana Souza falando aqui que minha piadinha com São Pedro é perigosa, calma, Ana Souza, foi uma piada mais somente para ilustrar realmente o que está acontecendo nesse momento com essa conta de luz, bandeira vermelha 2. Então, o pessoal continuando comentando aqui, o Alisson Henrique mandando um abraço de Itaú de Minas, Itaú lá em Minas Gerais. Então um abraço para Minas Gerais, São Paulo também que está acompanhando a gente aqui, o pessoal de diversos estados, a gente está na internet, a gente está na televisão, a gente está no rádio, diversas maneiras de se comunicar com vocês aí de casa. Pois é, um prazer enorme estar com todos vocês e a despeito do fuso horário, hoje é sexta-feira. E sexta-feira é importantíssimo a gente saber como é que vai ficar Sua Excelência o tempo. E hoje ele está a cargo de Raquel Franco. Muito bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco Turzi. Essa sexta-feira será de tempo instável em toda a região, com céu parcialmente nublado a nublado e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e ser forte de forma rápida. Isso por conta do deslocamento de uma frente fria pelo oceano, em conjunto com áreas de instabilidade em níveis mais altos da atmosfera. As temperaturas poderão chegar próximas aos 30 graus na capital paulista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, e máxima de 28 graus na Serra da Mantiqueira. No fim de semana, essa frente fria irá atuar de forma estacionária sobre o oceano, irá se juntar com um canal de umidade sobre a região sudeste. Então, sábado e domingo, de tempo fechado, com bastante nebulosidade, temperaturas em declínio e a condição é de chuva a qualquer hora do dia. Essa chuva poderá ser forte, principalmente durante a tarde e a noite do domingo. Raquel Franco, da Squitter Meteorologia, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Raquel, parece que o final de semana vai ser para estar prevenido, né? Calor, pode chover, pode... Mas o importante é que chegou o final de semana, junta com a família, junta com os amigos, a gente come mais um pedaço de doce, joga um baralhinho e tá tudo bem. Muito obrigado a Raquel Franco e a todo mundo aí da Squitter Meteorologia. Ótima sexta-feira e, claro, ótimo final de semana a todos vocês. E olha só, a Prefeitura de Moscou anunciou nesta quinta-feira que vai começar a vacinação contra a Covid-19 neste sábado. Os primeiros a receberem a imunização do Sputnik V serão os professores, médicos e assistentes sociais. Na quarta-feira, Vladimir Putin determinou que um programa de vacinação voluntária em grande escala deveria começar na próxima semana. Essa ordem foi dada após o Reino Unido anunciar que também irá começar a vacinar a população na próxima semana. A Rússia foi o primeiro país a aprovar uma vacina contra a Covid-19 ainda em agosto. Em outubro, o país aprovou a sua segunda vacina. O governo russo já firmou uma parceria com o governo do Paraná para a produção da Sputnik V em solo brasileiro.
importante também. Vale frisar que essa vacina russa tem algumas características diferentes, né? Ela não teve 3 fases de testes, somente 2. Porém, a segunda fase de testes foi realizada com 45 mil russos, um número bem grande, uma população bem grande. Então, o governo russo tentando comprovar que sua vacina funciona e já vai estar em aplicação na semana que vem. Será que teremos aí capítulos finais no coronavírus lá na Rússia? Pois é, esperamos que em breve aqui também, não é? O governador de São Paulo, João Dória, afirmou ontem que a vacina Coronavac será aplicada na população paulista em janeiro de 2021. A vacina está atualmente na 3ª fase de testes e precisa ter sua eficácia comprovada antes de ser liberada pela Anvisa. O governo estadual afirma que o relatório final deve ser enviado à agência ainda em dezembro e que não será necessário solicitar o uso emergencial da vacina. O governador criticou o anúncio feito pelo governo federal de que o calendário de vacinação nacional deveria começar em março de 2021. A Coronavac ainda não foi incluída no plano do Ministério da Saúde. Dória disse na segunda-feira: vamos apresentar o Programa Estadual de Imunização completo, com cronograma, setores que são priorizados, volume de vacinas, logística. Todos os processos serão apresentados, disse o governador. Glauco, o nosso mesmo tom de crítica ao governo federal vai agora também ao governo de São Paulo. Não pode ser apresentado um pré-plano, se é que chamamos assim de imunização? Não. O governo de São Paulo vai esperar os resultados para apresentar esse plano aí no meio de dezembro, querendo a vacinação já em janeiro. Então, obviamente, o governo de São Paulo está lento nesse processo e não dá para cobrar da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aprove a vacina em uma semana. A Anvisa também tem seus processos para comprovar que essa vacina é segura. Portanto, se o governo de São Paulo quer agilidade, que a agilidade também parta dele, né? Pois é. Vamos ver até onde vai a politização desta pandemia. Vamos ver. Mas vamos de esporte, porque chegou a hora do Boletim Linha de Frente com ele que sabe tudo do esporte, Pedro Bavuso. Bom dia, Pedro. Fala, Glauco Tours e Douglas Cruz! Está no ar o Boletim Linha de Frente desta sexta-feira com todas as informações do esporte para este final de semana. Primeiro com a noite de Copa Libertadores. O Grêmio venceu o Guarani do Paraguai por 2-0 e garantiu a sua vaga nas quartas de final do torneio continental. O tricolor gaúcho vai enfrentar na próxima fase o Santos, que superou a LDU do Equador na Vila Belmiro. E hoje é dia importante para o futsal da região. Pela partida da volta das semifinais da Liga Paulista, o Taubaté Futsal visita a Intelli às 20h30 da noite no ginásio Alaor Ferrari, em Dracena. O primeiro jogo, que aconteceu na segunda-feira, terminou com a vitória taubatiana por 3-1. Com isso, o time da região precisa somente de um empate para se garantir na grande final do torneio estadual. E ainda nas quadras, o vôlei Taubaté vai ter parada dura na Superliga Nacional. O time da região recebe o SESI às 8h da noite no ginásio do Abaeté. Com 7 vitórias em 7 jogos disputados, os taubatianos buscam se manter na liderança do campeonato nacional, torneio onde busca o seu bicampeonato. O primeiro título aconteceu no ano passado. Já dentro do campo, o primeiro capítulo da decisão começa neste sábado. Pelo jogo da ida das semifinais da 4ª divisão, Mantiqueira e São José se enfrentam às 3h da tarde, no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Quem se classificar para a próxima fase garante o acesso à 3ª divisão estadual, isso no ano que vem, além de uma vaga na final do torneio. As duas equipes buscam um bicampeonato da 4ª divisão. A Águia do Vale ganhou o troféu em 1964. Já o Mantiqueira conquistou em 2017. E este fim de semana tem Brasileirão. Pela 24ª rodada, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado às 4h da tarde na Vila Belmiro. Já o São Paulo
que conquistou a liderança após superar o Goiás por 3-0, recebe no domingo o Sport, às 4 da tarde, no estádio do Morumbi. Bom, pessoal, este foi o Boletim Linha de Frente desta sexta-feira, com todas as informações do esporte para este final de semana. Lembrando que essas e outras notícias estão disponíveis no portal da SP Rio+. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Bavuso. Um ótimo final de semana a você. E olha só, agora uma história impressionante. Angelina Friedman, de 102 anos, venceu a Covid-19. Pois é, pela segunda vez. A idosa mora em uma casa de repouso em Nova York e apresentou sintomas leves e, após 2 semanas, recebeu o teste negativo para a doença. Angelina se infectou pela primeira vez em março deste ano. Segundo sua filha Joanna Merola, ela tem uma vontade de ferro de viver e tem um DNA, segundo a filha, de super-humana. Pode não ser a pessoa mais velha a sobreviver à Covid-19, mas pode ser a mais velha a sobreviver 2 vezes. Pois é, Dona Angelina tem outras histórias em seu currículo. Já sobreviveu à gripe espanhola e um câncer. Pois é, Douglas, parece que a vida não cansa de nos surpreender, não é? Pois é, temos essa idosa de ferro aí, né? 102 anos, gripe espanhola, câncer, 2 vezes a Covid-19 e a gente encerra o jornal de hoje, né, Glauco, com essa boa lição. Muitas vezes a gente acaba aí passando por provações, mas essa senhora está aí para mostrar que a gente consegue derrotá-las. Então está de parabéns essa senhora de 102 anos, mostrando aí sua prova de vitalidade e de amor à vida, né? Não tem a menor dúvida, com esta boa notícia, nós encerramos o jornal de hoje. Eu me despeço de Douglas Cruz e de todos vocês, desejando, claro, uma ótima sexta-feira, que é sempre boa, e um ótimo final de semana a todos vocês. Mas nós temos uma mensagem especial de final de jornal até após o nosso tchau, não é, Douglas? Exatamente, somente ressaltando que a nossa jornalista aqui da SP Rio+, agora a jornalista Gabriela Barreto, foi aprovada no seu trabalho de conclusão de curso e agora entra aqui ao grupo, já era, né, mas agora oficialmente jornalista. A gente teve festa aqui essa semana na SP Rio para comemorar, então parabéns, Gabriela Barreto, agora jornalista oficialmente aqui do portal sprriomais.com.br. Pois é, nossa querida Gabriela, seja bem-vinda definitivamente ao cruel mundo real. Mas nós temos certeza que você, com o que já provou e, claro, vai provar ainda mais a respeito da sua competência, o caminho, esperamos todos, será o melhor para você. Ótimo final de semana a você, com um especial para a Gabriela hoje, e estamos de volta na segunda-feira. Você da Sync TV que nos acompanha no canal 25 e 525, também um especial ótimo final de semana. Até segunda-feira.